Rita, muito bem-vinda. Queria começar te perguntando o que essa nova redução da projeção de inflação diz sobre a economia brasileira. Ei, Ju, boa noite. Infelizmente, a economia brasileira ela não entregou nada o suficiente para fazer com que houvesse uma melhora estrutural. O que nós estamos lendo e vivendo é uma janela de oportunidade que foi dada ao Brasil e a vários países emergentes com esse movimento global de venda de ativos americanos e de redirecionamento desse dinheiro que estava nos Estados Unidos aplicado em ativos americanos para ativos de países emergentes como o Brasil. Ninguém, o ano passado, poderia prever que no ano de eleição nós teríamos em janeiro e fevereiro esse recorde de entrada de recursos estrangeiros, que já é muito maior em 2 meses do que foi em todo o ano passado. Então essa fraqueza do dólar que tem sido provocada pela política conduzida ou pela forma de conduzir a política econômica de Donald Trump, ela trouxe esse bônus para os emergentes. Então, e isso é um movimento global. Só para você ter uma ideia, existe um índice do dólar, que é o DXY. Eu gosto de falar isso para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Esse índice é composto pelas 6 moedas mais importantes aí do mundo. Então, ele é composto pelo euro, pelo iene, pela libra esterlina, pelo dólar canadense, pelo franco suíço, enfim. Esse índice, em relação ao dólar, né, o dólar já perdeu em um ano praticamente 8,5% de valor em relação a essa cesta de moedas. Quando a gente olha para o real, a valorização do real e a desvalorização do dólar é quase a mesma, é cerca de 9,5%, 9,8% em um ano. Então a gente entende a alta do Ibovespa, a gente entende essa queda do dólar e isso abre uma janela de oportunidades para essa inflação mais benigna. Então, pela 7ª semana consecutiva, os economistas ouvidos pelo Banco Central estão projetando uma inflação menor para 2026, mas isso é graças a esse comportamento inesperado, inusitado do dólar, de um dólar mais fraco, em função do que o Trump está fazendo e não daquilo que nós estamos fazendo para melhorar o nosso problema estrutural chamado contas públicas. E a gente deveria aproveitar essa janela para trabalhar na responsabilidade fiscal, na relação dívida-PIB, né, diminuirmos aí esse pagamento monstruoso de 1 trilhão de juros por ano. Então, a taxa Selic, ela poderia ser cortada de forma mais efetiva, numa calibragem maior, se a política fiscal estivesse sendo exercida no sentido de diminuir, né, os gastos e equipará-los pelo menos às receitas, e não a gente vê aí essa projeção aí de mais gastos. Você estava falando aí no SUS, né, do transporte público, e aí vai. Então vamos ver aonde nós vamos parar, porque o problema estrutural do Brasil não foi resolvido. Teremos sim uma Selic um pouco menor, mas não uma Selic de 1 dígito. Selic de 1 dígito só lá em 2029, 2030, em função do descontrole do gasto público.